Olá, você, sou Santos, Jorge Santos. Meus amigos, esta videoaula representa a continuação da videoaula Quem Sou Eu? Desvendando o autoconhecimento. Naquela videoaula, nós abordamos a contextualização do autoconhecimento, desde a conceituação, a descrição do processo de internalização de memórias e também suas influências no comportamento de cada um de nós, e abordamos também a descrição dos benefícios auferidos com a prática do autoconhecimento. Esta videoaula tem por objetivo apresentar um conjunto de técnicas e ferramentas que te permita fazer a jornada inicial rumo ao autoconhecimento. Objetiva também que posteriormente você possa aprofundar o seu conhecimento sobre os seus comportamentos, sobre os gatilhos que deram um input para esses comportamentos. Finalmente, objetiva a identificação, análise e compreensão das memórias internalizadas em sua mente que acionaram esses gatilhos. Nossos comportamentos representam a forma como as outras pessoas vão nos ver e, naturalmente, nos rotular e também julgar. Naturalmente, também o comportamento sempre gera comportamento. De forma geral, é assim. Quando somos agressivos, promovemos também reações agressivas. Quando somos empáticos, promovemos uma interação com outras pessoas, na qual tanto você quanto os demais compreendem os sentimentos e expectativas de ambos os lados e, assim, conseguem orientar suas ações, promovendo sempre o ganha-ganha. Pois é, pena que não é fácil assim. Ser agressivo, ser enfático, etc. Nossas memórias internalizadas em nossas mentes acionam os gatilhos e geram comportamentos inesperados que nos assustam e nos remetem a um profundo arrependimento com o qual temos dificuldades de conviver. Ou também a externar justificativas que ratifiquem e validem o comportamento gerado na busca da aprovação de terceiros. Vamos juntos, então, embarcar nessa jornada? E como é que eu vou exercitar
o autoconhecimento. Vamos então para o tempo 3. O tempo 3 a gente chamou de olhe para dentro e veja como você é. Olhe para dentro e veja como você é. Já é do conhecimento de todos, né, de todos nós, os benefícios da prática da meditação. São muitos. Notadamente porque ela ajuda na solução dos nossos problemas mentais e também nossos problemas físicos. A meditação pode também te auxiliar na busca do autoconhecimento. Na prática da meditação, você interage com quem? Consigo mesmo. E se concentra em suas ações, comportamentos, pensamentos e expectativas e passa a questionar as suas motivações e disposições. Assim, meus amigos, encontre o seu santuário, um local onde você pode marcar todos os dias um encontro com você mesmo. Preferencialmente, escolha um local que te deixe confortável, relaxado, mas concentrado em você mesmo e sem interrupções. A forma de concentração e meditação pode ser aquela que você se sentir melhor. Pode ser em silêncio, ouvindo uma música que você goste. Pode ser você tocando um instrumento que você goste de tocar e sinta que você está interagindo com você mesmo. Enfim, escolha o melhor processo para você. Há muito material disponível na própria internet para te ajudar na meditação. Se for do seu interesse, escreva, faça a sugestão para nós, que nós fazemos uma videoaula específica para dar para você uma receita de meditação. Tá? Deixa aí nos seus comentários. Vamos lá, vamos dar sequência. Chegamos ao tempo 4. Lembra que a gente está numa jornada? Já vimos o tempo 1, tempo 2, tempo 3 na nossa jornada. Agora, na nossa jornada inicial para o autoconhecimento, nós estamos no tempo 4. Tempo 4, nós denominamos de ignorando suas crenças e valores. Registre tudo que de alguma forma você adotou como comportamento ou decisão e que não estejam dentro das suas crenças e valores. A gente percebe isso, né? Porque quando a gente adota um comportamento numa determinada situação que não faz parte das nossas crenças e valores, a gente se sente desconfortável, a gente fica incomodado, às vezes arrependido, né? Então, faça o registro disso. Após registrar, procure analisar que aspectos das suas crenças e valores deixaram
de ser respeitadas e as prováveis consequências que isso trará para a sua vida e para o seu crescimento pessoal e profissional. Analise também as prováveis consequências que isso trará para aquelas pessoas que fazem parte da sua zona de influência e que estavam envolvidas quando você teve aquele tal comportamento que você registrou. Por fim, avalie se você poderá conviver com os resultados e sentimentos gerados por essa decisão tomada ou por esse comportamento produzido. Quantas vezes o remorso bate e a gente tem dificuldade de continuar vivendo com aquilo que a gente fez. Se estiver tudo bem, provavelmente aquele valor ou crença já não é significativo para a sua vida e talvez esteja na hora de você reformulá-lo. Os valores e crenças, eles não são para sempre, eles vão sofrendo mudanças. Já abordamos isso em outras videoaulas aqui do canal Promoqual Vida. Esse exercício é fundamental porque muitas vezes acreditamos que ainda estamos vivendo condicionados a certas crenças e essas crenças já não fazem mais parte do nosso dia a dia. Muito bem, chegamos no tempo 5. Tempo 5. Nós chamamos de será que eu estou certo? E bota aí uma interrogação. Será que eu estou certo? Sempre que você estiver interagindo com outras pessoas e nessa interação você estiver defendendo um ponto de vista de forma contundente e da mesma forma seus oponentes estejam inflexíveis em aceitar as suas ideias, seja parcial ou totalmente, pare, pense, reflita. Por que estou defendendo essa ideia? Meus argumentos são plausíveis? Estou sendo inflexível também, da mesma forma que os outros? Que valores e crenças meus estão me direcionando para defender essa ideia? Caso a ideia deles impere, seja deliberado aquilo que eles estão pensando, eu vou conviver com isso no meu dia a dia? Muitas vezes, em situações de discordância, notadamente quando não concordamos com os valores e crenças dos oponentes, tendemos a impor rótulos, aqueles benditos rótulos. E esses oponentes vão ficar com aqueles rótulos que a gente coloca. E esses rótulos fazem com que continuemos a defender nossas ideias, mesmo sabendo que não estamos corretos. Acontece muito. Esse procedimento fará com que você perceba quando o seu comportamento em uma determinada situação é inadequado e também te permitirá ser imparcial, ampliando a sua visão sobre o ponto de vista das outras pessoas.
todas as vezes que essa situação ocorrer, faça o registro e uma análise crítica do quanto você avançou em termos de flexibilidade. Esse é o caminho para o equilíbrio emocional. Muito bem. Tempo 6. Tempo 6 dentro da nossa jornada. Nós chamamos de os olhos não mentem jamais. Na comunicação, muitas técnicas e gesticulações permitem disfarçar intenções, principalmente quando estamos negociando algo. Muitas pessoas desenvolvem essas técnicas, essas habilidades e as utilizam, por exemplo, quando estão sendo entrevistados, uma vaga de um emprego, um determinado trabalho. Entretanto, há algo que garante a transparência e a veracidade na comunicação sempre. Trata-se dos nossos olhos. Não conseguimos disfarçar nossos sentimentos, porque nossos olhos nos comprometem. Dessa forma, busque cada vez mais olhar as pessoas com quem você está interagindo nos olhos. Eles são reveladores. Eles nortearão e mostrarão para você como as outras pessoas estão te percebendo. Elas estão acreditando no que você está transmitindo. Elas estão confortáveis com o tema e a forma que você está abordando o assunto. Elas estão interagindo. Você está assustando as outras pessoas com seu comportamento. Elas estão se fechando com relação aos seus pontos de vista. Você está ouvindo e procurando eliminar os preconceitos que limitam a sua interação total. Ou seja, essa prática permite que você conheça um pouco sobre você mesmo. Certa vez, descobri, eu estou falando de mim agora, que quando eu esclarecia dúvidas de pessoas em reuniões de trabalho, eu apontava o dedo, assim como eu estou fazendo agora. Elevava a voz, falava mais alto e, ao mesmo tempo, desviava os olhos das demais pessoas. Esse ato transparecia que eu estava insatisfeito com as indagações e fazia os esclarecimentos de forma mandatória, porque eu era o chefe. Eu descobri isso numa reunião de autoconhecimento. Certamente esse meu comportamento fazia com que as pessoas tivessem medo de fazer questões e isso dificultava o processo de produtividade do trabalho, às vezes até por falta de entendimento total daquilo que era importante ser feito. Chegamos ao último tempo, é o tempo 7 da nossa jornada inicial para o autoconhecimento.
Nós chamamos esse tempo de identifique o que te incomoda e registre. É isso mesmo que você está pensando. Escreva um diário. Pois é, lembra do diário que as adolescentes gostavam de escrever, onde colocava as suas realizações, seus namoros, as suas vivências e emoções? Exatamente isso. Passe a fazer registro diário de tudo que aconteceu no seu dia, relacionado, naturalmente, aos seus comportamentos, ações e decisões tomadas, para os quais você sentiu desconforto e ficou incomodado. Então, para tudo aquilo que de alguma forma você não ficou à vontade, se sentiu incomodado, registre. Procure classificar o nível do desconforto que você teve. Por exemplo, crie uma escala qualquer, mas pode ser desconforto grande, médio ou pequeno. Quando você fizer o registro no seu diário, classifique se o desconforto foi grande, médio ou pequeno. O registro pode ser feito no celular, em um bloco de notas, no notebook, num caderno ou mesmo num diário. Nada impede que você tenha o seu diáriozinho, que ande com ele para todo canto. O desconforto pode estar associado aos sentimentos de insegurança, arrependimento, de decisões tomadas, narrativas preconceituosas ou julgamentos precipitados, prática de comportamentos que são incomuns, ira, pressão, ou seja, tudo que te deixou no desconforto, incomodado. Registre tudo isso ao longo do dia, vai registrando na hora que acontece ou registre à noite. Faça uma revisão do que aconteceu e faça o registro antes de dormir. E faça a classificação e uma reflexão. Se possível, a sua reflexão deverá ser abrangente a todos os desconfortos. Mas se você não tem tempo, às vezes está cheio, tem filho, é confuso, cheio de compromisso à noite, analise, faça a reflexão, pelo menos para aqueles compromissos que você, para aqueles comportamentos que você classificou como grande desconforto. Para cada desconforto, na sua reflexão, procure identificar, isso é importante, qual foi o gatilho. Lembra do gatilho que a gente falou lá no início da videoaula? Qual foi o gatilho que iniciou a reação de desconforto? Identificado o gatilho, procure identificar a memória internalizada em que você possa identificar como a responsável por disparar esse gatilho. Os gatilhos somente são acionados quando existe uma memória internalizada em nossa mente. Essa memória, em função da situação em que você está se deparando, ela faz disparar o gatilho e aí você vai ter aquele comportamento que te incomodou. Uma ferramenta de gestão que te auxilia nessa avaliação, né, para
para saber qual é o gatilho e tal, etc., qual foi o que você internalizou e tal, a memória, são o que a gente chama de 5 porquês. É uma ferramenta muito simples. E os 5 porquês, ela foi criada, inspirada naquela idade da criança, não me lembro muito bem, mas eu acho que é 4 anos, que é a idade do porquê. Tudo que você manda a criança fazer, ela pergunta por quê. Vai tomar banho, por quê? Ah, porque você está sujo. Por que que eu estou sujo? Ah, por que tal? E aí ela vai fazendo um monte de pergunta por quê, e você vai respondendo até ela se satisfazer com a sua resposta. Nesse exercício, a ideia é você ir respondendo as perguntas relativas às causas que geraram aquele comportamento que você registrou aos longos dos dias e classificou como grande, médio, né, ou pequeno, mas se você não tem tempo para analisar todos, vai analisar somente aqueles que são grandes. Vamos utilizar como um exemplo uma ultrapassagem que alguém te faça no trânsito. Você vem dirigindo e após um buzinaço atrás de você, você está em marcha lenta e o outro condutor está com pressa, né? É uma situação. De repente ele consegue te ultrapassar, tira um fino de você, batendo no seu retrovisor e fazendo com que o seu retrovisor se feche. Imediatamente após esse fato, você, de forma descontrolada, aumenta a velocidade que você estava e passa a perseguir o outro motorista impiedosamente, com fogo nos olhos e verbalizando um vocabulário normalmente não utilizado por você de forma tão enfática, como se o outro motorista estivesse te escutando. Seu filho daquilo, seu maldito, vou te arrebentar, vou acabar com o teu carro, seu imbecil, enfim, aquelas coisas que saem, né, nessas situações. Felizmente, o trânsito congestiona na sua frente e você perde de vista o outro motorista, o sinal fecha, você não consegue passar. Desesperado, você dá um monte de pancadas no volante do seu carro e continua falando palavrão, impropérios, desesperado porque não conseguiu concluir aquilo que você queria fazer, bater lá no carro do cara e tal, etc. Que bom que você parou, né? Imagina se você conseguisse alcançar o outro motorista. O que poderia ter acontecido? Vamos aplicar os 5 porquês? Vamos lá. Então, vamos muito bem. O primeiro porquê. Porque ele, o outro motorista, me cortou e bateu no meu retrovisor. Então você vai responder a pergunta. Porque ele estava com pressa e negligentemente me ultrapassou de forma insegura. Olha só, se você estiver com outras pessoas no carro, se você estivesse com outras pessoas no carro, peça também para as outras pessoas responderem os 5 porquês. É mais interessante ainda. Mas se você estiver sozinho, responda só você. Segundo porquê. Porque ele estava com pressa? Porque eu estava dirigindo devagar na pista de alta velocidade. Como eu estava na pista de alta velocidade, andando muito devagar, ele se irritou e estava
com pressa, ou sei lá, ou estava com pressa mesmo, porque estava com pressa. Terceiro, por quê? Porque você estava dirigindo devagar na pista de alta velocidade. Porque meu celular tocou e eu queria atender a ligação. Quarto, por quê? Porque você queria atender a ligação. Porque a ligação era importante para mim. Estamos chegando no final da ferramenta. Quinto, por quê? Porque a ligação era importante para você. Porque eu estou desempregado há 3 meses e a ligação era da empresa em que eu havia participado de um processo de recrutamento e seleção há 2 dias atrás. Pois é. Avaliando os 5 porquês, foi constatado que o seu comportamento foi inadequado, uma vez que o causador do problema foi você mesmo. Essa prática será de grande valia para o seu autoconhecimento. A sua reação deve ter uma memória internalizada que fez com que você tivesse toda aquela ira em perseguir o outro. Mas é preciso que você faça uma análise e a ferramenta dos 5 porquês te ajuda nisso. Nesse caso, você precisa avaliar que gatilhos impulsionam esse comportamento reativo e agressivo, uma vez que o seu raciocínio para nessas situações e você passa a agir com um desequilíbrio emocional. Esse seu desequilíbrio emocional pode trazer consequências inimagináveis. Muito bem, apresentamos os 7 tempos necessários para você dar início na sua jornada de autoconhecimento. As ferramentas e técnicas apresentadas certamente te ajudarão a se conhecer melhor. Tendo o autoconhecimento, você poderá avaliar as razões que estão te levando a ter determinados comportamentos e decisões em situações que ocorrem de forma rotineira no seu dia a dia. O autoconhecimento certamente é a habilidade básica que nos permite pôr em prática a inteligência emocional. A inteligência emocional vai ser um tema de uma próxima videoaula. Solicito que você deixe seus comentários em relação às técnicas e ferramentas apresentadas. Quando colocá-las em práticas, as ferramentas, solicito também que você faça comentários sobre o seu progresso rumo ao autoconhecimento. O seu feedback é extremamente importante para nós, para que nós possamos ajudar outras pessoas nas suas jornadas de autoconhecimento. Porque nós vamos fazer a melhoria contínua dessa metodologia que nós estabelecemos para o autoconhecimento. Bem, concluímos. Então, essa videoaula te ajudou? Se sim, curta e emita um comentário. Estamos
sempre atentos para atender aos seus comentários e solicitações. Essa videoaula que você acabou de assistir e também a videoaula Quem Sou Eu? Desvendando o Autoconhecimento foram criadas para atender a um comentário de um dos nossos seguidores, que externou a sua necessidade de esclarecimento sobre o tema autoconhecimento. Todas as semanas, novas videoaulas são publicadas no Promoqual Vida. Se inscreva no nosso canal para ficar ciente da nossa programação. Obrigado por você ter estado aqui. Grande abraço. Saúde!